Salve, salve amigos, meu nome é Nino Denani e hoje tá calor pra caramba e esse é mais um vídeo meu no YouTube. Vocês sabiam que um dia as mesas foram capazes de falar? Pois é, o vídeo de hoje vai falar um pouquinho pra vocês sobre as mesas girantes. Certo, a grande maioria de vocês já conhece um pouquinho da história do espiritismo, não é? Não? Então vamos fazer um pequeno apanhado de informações aí pra gente chegar onde eu quero chegar. O espiritismo é a doutrina codificada pelo francês Hippolyte Léon Rivail, tomara que eu tenha pronunciado certo, que por motivos de força maior, ele não queria ser ridicularizado no meio acadêmico, adotou o pseudônimo de Allan Kardec. O espiritismo é uma doutrina que tenta fundir em uma só coisa ciência, filosofia e religião, embora no Brasil pareça que só a religião tenha pegado, né? Como que tudo isso se processou? No século XIX, começaram a acontecer vários fenômenos observáveis na Europa e na América. E o nosso amigo Allan Kardec começou a observar alguns desses fenômenos e a partir desses fenômenos ele estabeleceu toda aquela história que mais tarde veio virar o espiritismo. Esses fenômenos consistiam basicamente lá no início em coisas que se moviam, barulhinhos que aconteciam, objetinhos que iam voando e ninguém conseguia explicar muito bem o porquê que isso acontecia. E foi então que nesse contexto, em 1840, uma família pacata dos Estados Unidos se destacou nesse mundo. Em 11 de dezembro de 1847, uma família se muda para uma cidadezinha chamada Hydesville, um nome muito oportuno, aliás, que fica no estado de Nova York, na cidade de Rochester. Outro nome muito oportuno que merece um vídeo só para ser explicado. A família Fox era composta por uma pá de gente, mas quem importa na verdade para esse vídeo é o papai, que era o Sr. John D. Fox, a mamãe, Dona Margaret Fox, e duas filhinhas, a Catherine e a Maggie. Tinha uma Lia também, que ela foi muito importante para o movimento, que depois ela escreveu um livro chamado The Missing Link, que foi publicado em 1885, e nesse livro ela descrevia vários fenômenos e poderes psíquicos que seus antepassados tiveram, supostamente. Mas o que aconteceu em Hydesville, afinal de contas? Quem nos fala disso, mais uma vez, é Sir Arthur Conan Doyle, em seu livro A História do Espiritismo. Segundo o relato dele, na noite de 31 de março de 1848, as moças da família Fox estavam tentando dormir depois de uma longa época de fenômenos mediúnicos que aconteciam na sua casa. Dos mesmo jeito, né? Era um barulhinho que acontecia, batidinhas na mesa, na porta, na parede. Nessa noite em especial elas foram se deitar cedo porque estavam muito cansadas, esperando que nada mais acontecesse, mas o barulho voltou a acontecer. Nessa ocasião, as filhas da família Fox resolveram fazer uma brincadeira e conforme os barulhos aconteciam, elas repetiam: batidinha do espírito, batidinha da Fox, batidinha do espírito, batidinha da Lia. O ato que foi o grande estopim da coisa é que quando as meninas começaram a bater, o espírito respondeu. Então as meninas resolveram fazer uma brincadeira e pediram para que esse espírito, ou seja lá quem estava fazendo esses barulhos, contassem de 1 até 10 fazendo barulhinhos. Então era 1, 2, 3. Todo mundo ficou muito surpreso. No final das contas, depois de muita o quê? Tentativa, as pessoas ficaram muito seguras de que aquilo era realmente uma comunicação dos espíritos com as pessoas encarnadas. E chamaram a galera toda, toda a vizinhança para testemunhar o fato. 1, 2, 3, 4. Então, as meninas decidiram corresponder o número de batidas com letra do alfabeto. E isso fez com que as respostas começassem a ficar mais exatas, com algum sentido, e mais longas. E foi daí para uma situação mais popular possível. As meninas, impelidas pelo espírito, começaram a divulgar a existência do mundo espiritual para todo mundo e a capacidade de comunicação entre os espíritos e os encarnados. A grande comprovação veio depois de muito teste, quando o espírito relatou o modus operandi pelo qual ele foi morto. Então, além dele falar a forma como ele foi morto, ele falou também aonde o corpo dele estava escondido, que no caso era a adega da família. Todo mundo junto, família, amigos, filho, cachorro, desceram até a adega da família e encontraram restos mortais exatamente onde o espírito tinha falado que estava. Certo, vamos deixar agora um pouquinho a família Fox de lado, vamos lá para a Europa, para a França, e agora vamos começar a falar do Kardec. Alguns anos mais tarde, Allan Kardec, que já estava no meio desse burburinho todo do espiritismo, etc e tal, embora ainda não existisse esse nome, espiritismo, e também não existisse a codificação espírita feita pelo Kardec, foi convidado por Fontier,
e eu não achei nada a respeito desse cara em lugar nenhum, não sei nem se isso é nome ou sobrenome. Eu sei que ele foi convidado por esse tal de Fontier a verificar o fenômeno de mesas girantes que estava acontecendo em alguns lugares ali pela região deles. Kardec então falou para Fontier que isso era bobagem, perda de tempo, porque no final das contas não tinha como isso ser comprovado como uma manifestação espiritual. Podia muito bem ser apenas um efeito da eletricidade, né? Sei lá, eletricidade mexendo na cadeira, eletricidade mexendo na madeira, eletricidade mexendo no cabelo das pessoas. Lembre-se que a eletricidade era novidade naquela época, então era comum a gente ter um monte de manifestação e de interpretação a respeito da eletricidade. Mas enfim, Kardec foi convencido e foi lá presenciar aquele tipo de situação e resolveu aplicar um método muito parecido com o das irmãs Fox no que ele estava fazendo. Ele ligou cada número de batidas a uma letra e isso possibilitou que o espírito respondesse a questões com maior exatidão. Agora imagine o tempo necessário para um espírito soletrar paralelepípedo. P A R. Kardec então se convenceu. Ele falou, pô, as respostas têm correlação direta com as perguntas que eu estou fazendo e elas mostram uma exatidão no teor da resposta. Aí então Kardec fez aquela velha pergunta, quem é você que está falando aí? Quem é você? O que você está fazendo? Como é que você fala com a gente? Da onde você vem? E aí as batidas lá na mesa responderam, eu sou um espírito canino. Claro que hoje a gente não encontra mais esse tipo de manifestação, né? É bem difícil, na verdade eu acho que não existe mais mesmo. Se você faz ou conhece alguém que faz, dá um comentário aí embaixo que eu quero conhecer. Segundo alguns estudiosos, a energia necessária para o espírito fazer esse tipo de coisa é muito dispendiosa. Lá no começo isso foi necessário porque as pessoas precisavam de provas cabais do que estava acontecendo. Precisavam de provas sem a menor sombra de dúvida daquele fenômeno. Então fenômenos mais físicos eram necessários. Hoje em dia não. Hoje em dia já todo mundo já meio que... Todo mundo não. Hoje em dia já a maioria das pessoas... Não, a maioria não. Hoje em dia algumas pessoas já entenderam que existe o mundo espiritual, que os espíritos são plenamente capazes de se comunicar com a gente, então a mediunidade foi ficando cada vez mais sutil, precisando cada vez menos desse tipo de manifestação puramente física. A minha sogra está cascando o bico dos meus erros de gravação aqui, então se vocês ouvirem alguma risada no fundo, é minha sogra, não é ninguém tentando se comunicar comigo. Agora vocês imaginam, esse já é, acho que o terceiro ou quarto vídeo dessa série que eu estou fazendo, e eu sempre gravo de madrugada. Agora particularmente são meia-noite em ponto. Imagina se eu começo a brincar aqui, tipo, fazer umas batidas dessa aqui, ah lá, ó, e de repente alguém responde. Eu acho que a única coisa que eu vou falar é fudeu muito. Sei lá, eu não gosto de brincar com essas coisas não. Enfim, o vídeo de hoje foi sobre mesas girantes. Espero que vocês tenham gostado. Eu esperava que minha mesa aqui girasse, mas ela não girou, também não fez nenhum tipo de barulho. Gostou do vídeo? Quer dar um apoio pra gente continuar fazendo outros vídeos? Clica no joinha, se inscreve no canal, deixa seu comentário, sua sugestão de tema para o próximo vídeo e até a próxima semana.